Fala galera, estamos começando mais um episódio do JCast aqui no canal que fala de finanças de forma simples e sem financeiros. Novamente aqui com o Fernando, meu parceiro, né, trazendo aí um conteúdo do cara que é empresário, cantor, um monte de coisa aí, Fernando. Até consultor financeiro. Vamos lá, Paco Fazito, explica pra gente aí, empresário dos ramos dos investimentos, finanças, seguros. Fala aí pra gente, como é que você se denomina, Paco? Primeiramente, muito bom dia, muito obrigado pelo convite. Marco, posso até falar seu apelido? Não, né? Não, melhor não. Quem quiser saber, depois tem que vir aqui tomar um café com a gente. Okay, tá ok. Também pode procurar no Instagram que eu falo qual que é o apelido dele, não tem problema nenhum. Bom, primeiramente, obrigado pelo convite, né? Quando o Marquinhos falou assim, precisava de você para bater um papo no podcast, eu falei, cara, na hora, né? Quinta-feira agora, eu tô indo, não tem problema não, vocês são prioridade, né? Boa. E como é que é a minha história? Acho que é legal comentar, porque eu vim de uma área totalmente diferente das finanças, né? Eu sou dentista de formação, fiquei 8 anos praticamente como dentista, especialista em endodontia, que para quem não sabe é tratamento de canal. Vocês já passaram por tratamento de canal? Não era criança. Infelizmente ainda não. Sorte sua, porque antigamente na minha época era bem pior, hoje é bem mais tranquilo, mas enfim, era o que eu fazia, só que eu ficava muito incomodado com o mercado odontológico, isso há 15, 20 anos atrás, porque eu achava que era formar e rachar de ganhar dinheiro. E não é não? Não é assim, não. Tava achando até hoje. Mas isso que era vendido na faculdade, né? Você vai formar, vai montar um consultório e vai rachar de ganhar dinheiro, tá cheio de paciente particular. Aí você forma e você cai no mercado que é totalmente prostituído. Eu não tinha nenhum dentista na família, tinha que começar a trabalhar em clínicas populares em toda a região metropolitana. Então fui para Betim, Contagem, Tirol, Barreiro, Nova Lima, Sabará, centro de BH. E eu comecei a empreender de uma forma sem planejamento, né? Natural. Normal, eu não tinha conhecimento nenhum, montei um consultório com 6 meses de formado, 1.9 de Belo Horizonte, fechou em 6 meses. Montei uma clínica, 2 anos depois, mesma forma, fechou em 3 meses a clínica. Então eu falei, pô, o que está acontecendo, né? Eu fui estudar isso. Aí eu entrei no mestrado em administração de empresas na FUMEC, não sabia que dentista poderia fazer o mestrado em administração, qualquer profissão pode. E aí minha vida mudou completamente. Aí a cabeça abriu, eu comecei a dar aula de gestão e marketing para dentista. E aí eu fiquei nessa durante 2 anos, eu montei um consultório, montei uma clínica, aí tudo começou a fluir, estava indo super bem. Foi quando eu recebi em 2011 o convite para ir para a Prudential, aquela seguradora. Não vou falar mais não precisa nada, entrar em mais detalhes. Não vou entrar em detalhes, mas sou muito grato, aprendi muito lá dentro, né? Principalmente na relação comercial, e aí fiquei como life planner lá 3 anos e meio, 5 anos praticamente como gestor, como gerente comercial. E aí eu não aguentava mais, porque eu via que o mercado também pedia outra coisa, né? Já estava engessado num monoproduto ali, eu falei, não, mercado, até 2016 praticamente não tinha concorrência no mercado, né? Era só a Prudential. Depois de 2016, que foi a primeira grande mudança de contrato na Prudential, saiu muita gente boa para o mercado, fomentou a concorrência, e hoje tem vários grandes players no mercado aí podendo comercializar o mesmo produto com um custo-benefício melhor. E aí eu falei, cara, vamos mudar um pouco. E aí, nesse meio tempo, eu e meu sócio Eduardo, a gente saiu da Prudential, né? Montamos a W Financial, que é a nossa empresa de planejamento financeiro, que tem uma parceria muito intrínseca, muito forte com, para mim, a melhor empresa de planejamento financeiro do Brasil, chama-se Forplano. E aí, nesse meio tempo, a gente começou a estudar, até que apareceu um convite de uma asset de Brasília, para a gente virar sócio deles. A gente virou sócio, chama Asa. E montamos também uma plataforma de seguros, né? Que a gente fez uma fusão agora com uma plataforma do Rio de Janeiro que chama-se Edmoney, e a gente virou Ed Group. Lançamos até semana passada com o conceito de transformar o corretor de seguros em um planejador financeiro, né? Não só um corretor, o gerente de banco, o agente autônomo, um planejador. Vocês vão ter trabalho, hein? Muito. Mas se você me perguntar como você se define, eu me defino mais um empresário hoje do que um planejador, porque eu estou mais na parte estratégica do que operacional mesmo do business, mas continuamos tocando. Antes de falar assim, um pouquinho mais da W, né, eu acho que tem muitas coisas aí, desde quando eu conheci a W até hoje. Eu acho que você já até contou que já houveram algumas mudanças aí no meio do caminho, né? A gente vai falar dessas mudanças, mas você
a gente fala sempre aqui de certificação, da importância delas, né? E você também correr atrás disso, né? Além da sua especialização em administração, que é um ponto extremamente importante. Eu vi lá que você tem SUSEP, né? Você tem SES, tem algumas certificações, né? Como é que foi isso? Eu acho extremamente importante. É igual aquele dentista que forma, para ele se especializar, ele vai fazer uma especialização. Então, o cara quer atender tem que fazer um tratamento de canal. Eu sou um paciente, eu vou procurar quem? O generalista ali, o clínico geral, ou for um especialista em endodontia? Vou no especialista em endodontia. No implante, a mesma coisa. No mercado financeiro tem que ser da mesma forma, né? Então, um cliente vai procurar um planejador financeiro, ok, mas se o cara é especializado, tem certificações, né, ele agrega valor no mercado. Então, no meu caso, eu já tinha SUSEP, porque eu estava entrando na Prudente, era obrigatório tirar. E aí, como fui trabalhar com investimento, eu tirei o CE, né? E estou em busca aí do CFP também, quando dá tempo eu estudo, porque você sabe melhor que eu, vocês dois são CFP. É coisa demais para estudar. E aí, mas já é um outro patamar que eu quero chegar, porque eu acho que quem não se especializa vai ser esquecido, né? Então, eu acho que a certificação financeira é extremamente importante. Você falou de um ponto aí, né, que foi esse movimento dos corretores de seguro, né, e popularizou um pouco mais. Eu acho que ainda não aconteceu, né, para o planejamento financeiro, mas em algum momento vai acontecer, né? E aí, se realmente não tiver um preparo, não tiver uma parceria bem consolidada, até é um negócio que eu sempre falo para todo mundo aqui, né, Fernando? Está começando ou... às vezes é interessante, né, você pensar em se diferenciar de alguma maneira. E eu acho que é crucial. A gente sempre bate na tecla que não é um único ponto, né? Mas é algo interessante. Eu acho que é válido você diferenciar aí, né? Você falou, eu quero transformar corretor de seguros em um planejador, em um consultor, em um advisor. O que você acha que é a diferença, assim? O que é o... Até porque a Prudential tem uma marca registrada que é o Life Planner, né? Que na tradução literal aí, né? Seria o planejador de vida, e as pessoas lá dentro se apresentam como planejadores financeiros, mas eles não são planejadores financeiros. Em geral não são, né? 99,99%. Eles sabem do seguro de vida da Prudential. E pouquíssimos entendem da concorrência do próprio seguro de vida, né? Eles falam que só a Prudential que é boa, as seguradoras, as outras concorrentes não pagam benefício e tudo mais. A gente sabe, você sabe melhor do que eu, que para você ser um planejador financeiro tem várias áreas que você tem que entender, né? Então, gestão de investimento, questão sucessória, fiscal, né? E a 98%, 99% dos life planners hoje eu posso garantir para vocês que eles sabem pouquíssimo ou quase nada dessas outras áreas, né? Então, a dificuldade do corretor de seguro é essa. Não só da Prudente, né? Não só da Prudente, porque os caras não têm uma visão holística, sistêmica do cliente, né? Normalmente eles vão indicando o trabalho com pessoas que têm essa visão. Mas quando o cara se porta como um planejador financeiro, eu acho que tem que tomar um cuidado muito grande aí, porque dificilmente os caras estudam para isso. Eles são especializados em seguro de vida individual. Ponto. E tem um ponto aí que é o... É uma crítica que eu faço, tá? E eu acho que é uma crítica importante nesse sentido, porque eu vejo realmente o cara se posicionar como planejador. Direto. Muitas vezes ele não consegue atender toda a demanda, e quando ele tenta dar espaço que você deu de buscar ser um planejador, de estudar sobre esse conteúdo, ele se esbarra no viés, né? Porque a venda consultiva, às vezes, ela remunera mais no curto prazo e menos no longo prazo. Sim. De repente, né? Podemos falar assim. Pelo formato que a gente está acostumado a trabalhar, né? Isso não quer dizer que é a realidade para todo mundo. Sim. E tem um outro ponto, né? O cara já está treinado, ele já sabe daquilo ali. E outra, a comissão está muito atrelada à distribuição do produto. Então, muitas vezes, ele vai vender aquilo que não é o melhor para o cliente, porque ele vai ganhar mais. Como é que você vê, tipo assim... Porque é uma linha muito difícil de se romper ali, porque o cara, ele às vezes até tenta mudar, mas ele não consegue, não fideliza nesse modelo, porque ele já está muito pronto para aquilo ali. Eu acho que vale a pena só completar assim, que se o cara não tiver, né, se a pessoa não tiver essa visão holística, essa visão mais completa, mais abrangente, se ele vai fazer uma venda baseada na necessidade, mas ele não sabe a necessidade se ele não tiver essa visão, né? Total.
É por aí, né? É bem por aí, né? Então é o que a gente fala. O conflito de interesse, ele predomina muito no mercado, principalmente securitário, de vida, né? Nos outros ramos, normalmente as pessoas trabalham com várias seguradoras, enfim. No seguro de vida ainda existe esse conceito que veio da Prudential, se vai vender um produto só, né? E existe um grande conflito nesse sentido para o cliente. Então, quando você comenta assim, poxa, mas as pessoas têm essa dificuldade de ver de forma holística, sistêmica. Tem porque não foi nem instruído para isso. Desde o início, que você sai de uma profissão que você não era corretor, que você não tinha, normalmente não era do mercado financeiro, entra numa seguradora para vender um produto só. Então vira tipo um robozinho mesmo para poder vender. Não tem nada de errado com isso, está tudo certo. Mas o mercado pede outra coisa. Hoje, na minha visão, o mercado, se o profissional não olhar para o cliente de forma sistêmica, não tiver um entendimento maior, não precisa ser certificado, o ideal que seja, mas ele pode até não ser certificado. Nem é uma exigência legal. Né? Para ser planejador financeiro. Mas se o cara não tiver aberto, antenado para isso, a chance dele morrer na beira da praia é muito grande nos próximos anos. É a minha visão. É a mesma história do dentista lá, né? O cara estudou para ser dentista, mas quando chega no mundo real, precisa de ter uma série de outros conhecimentos. Você tem que ter pelo menos um mínimo de conhecimento. Eu palestro muito para dentista sobre planejamento financeiro, da carreira deles, da vida deles, porque eu fui dentista e não sabia praticamente nada, porque eu não fui instruído para isso. E eu falo muito disso, né? Você não precisa, quando eu falo de investimento para dentista, ele não tem que saber o que é uma debênture, como é que funciona uma debênture, como é que funciona um fundo de investimento, um FDIC, ele não precisa saber disso, mas ele precisa pelo menos aprender a dizer não. Como um grande amigo meu falou numa palestra dele há uns 3 anos atrás, aprenda a dizer não, né? O apelido dele é Tinky Wink. E aí, para o cliente simplesmente saber falar não, né? Filtrar, né? Porque vender produto financeiro para dentista e médico é piada, é igual, né, roubar pílula de criança. É ridículo de fácil. Por quê? Porque não tem conhecimento. Ele precisa, né? De uma maneira geral. Agora ele não sabe fazer a conta de quanto ele precisa, né? E de qual produto, né? Ele não conhece o mercado, então ele não faz ideia de que é normal, que é o esperado mesmo, né? É natural. Então ele é cliente de Cicobi, ele é cliente de banco, então ele, assim, de seguradora. Só que eles não têm ideia do que eles precisam, qual seguradora que é boa, qual que não é. Qual investimento que é bom para ele, para o perfil dele. Quem chegar com um discurso... previdência VGBL no cara, que às vezes não precisava disso, ou então ele poderia ter um outro tipo de previdência para ter uma dedução fiscal, ele não tem nem ideia. E chegar com um discurso mais bonito, o cara vai ali pelo que ele sentia, muito mais do que o que ele... A gente tem uma meta aqui, pá, de fazer pelo menos 15 metáforas, 15 analogias. Metáforas, analogias e semelhanças. E aí, você está falando disso, né, do cara que tem, ele tem o banco, ele tem o seguro tal, ele tem a previdência em outro lugar. Eu costumo falar assim, eu sou um cara extremamente sistemático com algumas coisas, porque, por exemplo, eu não vou lembrar de quase nada. Tipo assim, ainda mais hoje, né, com Covid, com filho, né, a memória já não funciona tão bem assim. Então, eu sou do tipo de pessoa que, por exemplo, a minha chave, eu chego em casa, eu sempre deixo no mesmo lugar, porque a chance de eu perder ela é muito grande. E eu falo assim, das organizações, né, as minhas coisas na minha gaveta, no meu guarda-roupa, eu sempre deixo. As bermudas, as camisas ficam todas juntas, as bermudas... Com a corzinha também? A cor ainda eu não consegui sistematizar, não. Eu já tentei algumas vezes para facilitar minha vida e não consegui. Mas eu acho que é um negócio que, assim, eu tenho que olhar como é que o armário funciona como um todo. Porque senão, cara, minha vida fica uma bagunça, especificamente. E o cara na vida financeira, ele vai deixando cada coisa num lugar esparramado. Sim. Né? Igual criança mesmo, né? Total. E aí não tem como você ter eficiência. Eu acho que o grande, não sei se vocês concordam, que o grande negócio do planejamento não é só enriquecer o cliente, porque isso é um papel dele, ele vai ter que fazer, né? Sim. Mas da gente evitar desperdício, né, cara? Eu acho que uma gestão eficiente é evitar desperdício. E o planejamento traz muito isso. Não sei se isso faz sentido. Eu acho que a história do armário é você ter as várias gavetas, cada uma com o seu item, né? Se você misturar todo tipo de roupa em todas as gavetas, na hora que precisar vai estar uma bagunça. Não vai achar nada. Você não vai achar nada, não vai funcionar de forma otimizada, você não vai conseguir organizar ali, né? Eu acho que esse é o ponto ali do armário também. Mas no mercado de saúde, eu trabalho muito com esse público, é impressionante. É pior ainda do que eu... Já é difícil. São pouquíssimo. Por exemplo, eu visitei uma cliente minha há 3 semanas atrás. Essa é uma exceção da exceção. Uma médica
extremamente bem sucedida, ela tem uma planilha para você ter uma ideia das ações dela, de imposto. Melhor do que a gente. Né? Melhor que a gente. Essa aí eu falei, cara, com ela, parabéns, falei, você é completamente diferenciado, né? Ainda mais como médica, do jeito que você trabalha, você ainda tem tempo para poder tomar conta das suas finanças e ela entende, né? É diferente. Quando você bate um papo com ela realmente entende do mercado. É completamente verdade. 98% dos médicos, dos dentistas que praticamente não sabem nada. Eu costumo ver e falar assim, você vê gente muito bem sucedida, igual você falou. Só que eu acho que é aí que é a diferença entre o cara que é bem sucedido e o cara que é muito bem sucedido. Você vê que a disparidade. Você fala, pô, esse cara aqui ficou bilionário. Não precisa ser bilionário, mas esse cara explodiu, ele se distanciou muito. E é nesse tipo de coisa, né? No detalhe ali que a pessoa começa a se preocupar e tomar conta, é a diferença entre ser bem sucedido e ser muito bem sucedido. Tem um texto que a gente coloca muito nos planejamentos, né? Que vocês estão falando aí, a gente vai relembrando. Que é assim, o médico dentista, de uma maneira geral, falou que não ganha tanto dinheiro assim, mas acaba que é muito acima da média, né? Muito acima. Porque a média, né, é muito ruim, né? A média é embaixo. Mas o cara ganha muito bem. E aí a gente vê muitos casos do cara ser bem sucedido, mas a gente fala muito que na maioria das vezes não é pela qualidade com que ele está investindo, mas sim da proporção que ele poupa em relação ao recurso. Então o cara ganha muito. Vamos pensar aqui, vamos exagerar, né? O Neymar. Cara, ele pode fazer muita besteira. Pode. Eu tenho preguiça dele, mas gostaria de ser amigo dele. Então, Neymar, se você esse podcast aqui, gostaria de ser um amigo. Meu parça, toy. Mas eu acho que é isso, né? O cara, tipo assim, é difícil pra ele ter essa... sobra muito. Então, assim, independente da onde bobagem ele tiver, ainda vai ser bom, né? Isso é comum. Mas não são todos que têm essa folga financeira de saber poupar, né? Porque tem muito dentista que ganha muito, médico que ganha muito, mas que gasta muito também. Né? E gasta desenfreado, de forma totalmente sem previsibilidade, sem planejamento. E aí, na hora que você vai ver, quando o cara chega com 50 anos, 55, tem até um patrimônio X, mas ele não tem folga financeira. Para a aposentadoria dele, provavelmente ele tem que queimar um patrimônio lá na frente para poder conseguir aposentar com o valor que ele quer. Então, isso acontece. Tem um cara aí que ele é eu acho que é Médico Michael. Eu não lembro aqui. Tem um Instagram, aí depois o pessoal vai entrar. Ele fala muito, ele usa um termo que é o dublê de rico, né? Você olha pro médico, você acha que ele é rico. Ele tem um carro importado, ele mora num lugar de rico, ele se veste como um rico, ele frequenta lugar de rico, mas ele é pobre. O relógio dele é relógio caro, mas ele é pobre. Mas ele é pobre. Ele consome como rico, mas ele não fica rico, né, ao longo da vida dele. Aí você vai ver o cara tá lá no hospital com 70 anos de idade, tendo que fazer um plantão no momento que ele queria estar descansando. Poderia estar viajando o mundo, o cara tá lá fazendo plantão, manter o mesmo padrão para a família. Não, mas vamos longe, não vamos falar só de médico, não. A gente não está falando da Prudential. Lá, quando o cara entra, né, a cultura do local, irmão, você tem um carro importado, você tem que ter um carro importado. Você tem que ter o melhor terno, você tem que ter o melhor relógio. Aí o cara se endivida totalmente para poder ter um padrão onde alguns ali conseguem ter de forma tranquila, mas a grande maioria não tem. Então você olha, o cara chega no cliente dele todo arrumadinho, com o cabelo bonitinho, igual o seu cabelo de gelzinho. Obrigado. Né? Ele é meu fã, né? Tá tranquilo. O cara chega com o melhor terno, o melhor relógio, né? Do carro importado do ano, que o cara comprou ali de 300 mil, financiado não sei quantas vezes. E aí o cliente acha, poxa, legal, esse cara é bem sucedido. Mas na verdade ele não é bem sucedido. Eu acho que o Provinel no último episódio chamou isso aí de kit babaca. Kit babaca. Ele é o famoso bem endividado, né? E aí acontece demais, às vezes o cara ele performa bem no primeiro ano, no segundo não está performando tão bem, depois ele começa a cair a remuneração, a vida do cara pira, cara, é impressionante. Acho que essa é uma dica, né, para poder falar com as pessoas que estão assistindo, assim, para fazer uma análise mais fria, porque por que isso aí é importante, esse kit babaca, ou toda essa parafina ali, toda essa maquiagem em volta do negócio? Porque funciona, os caras fazem isso. Sim. Porque ele chega e muitas vezes a pessoa julga a capacidade, julga a competência baseado nesse primeiro olhar, e quando você vai olhar na realidade, isso não necessariamente quer dizer que ele é um bom profissional, não necessariamente quer dizer que ele vai te indicar o melhor produto, isso só quer dizer que ele está preparado ali para poder passar uma boa impressão. É o modelo de negócio dos caras. E aí cabe também a pessoa que está assistindo, que está aqui se instruindo e procurando,
separar o joio do trigo para falar, cara, peraí, eu quero alguém que tá bem vestido, que anda no carro importado e que tem um relógio não sei como, ou eu quero ter um bom produto, ter um bom aconselhamento, algo que vai fazer para mim. E aí eu acho que, assim, esse acesso a esse tipo de conhecimento é pra gente ajudar as pessoas também a separar o que vai discernir. Vocês gostam de analogia? Então vamos fazer golpista do Tinder. Sim. O cara chega, fala que é não sei o que, tá, mas na hora do vamos ver mesmo, o cara endividou a mulher toda. Não é isso, não é assim. Lógico que existem pessoas lá que têm conteúdo. Ali é o extremo, né? São pessoas ali inteligentes, né? Tem pessoas ali que são bem-sucedidas e tal. Eu acho que isso é importante, não colocar todo mundo no mesmo balaio. Não, né? óbvio que não. Existe essa separação, mas a cultura disso é latente lá dentro. O cara tem que parecer que ele é bem-sucedido, parecer ser rico, parecer que tem o melhor carro, né? Só frequenta os melhores locais. Então, conhece tudo, né? Essa é uma crítica grande que eu faço lá, porque outra coisa, e ele é instruído a falar só de uma. Isso funcionava. Hoje, eu posso falar para vocês que não funciona mais. O mercado vai amadurecendo também. Total. E a gente falou da certificação e funciona tão bem, porque o cliente ele não vai chegar para você e falar assim, tira sua carteirinha aí, imprime, mostra seu certificado, ele vai olhar para a roupa que você está vestindo, no carro que você chegou, é isso que ele vai olhar mesmo. E foi até curioso esse negócio que você está falando, e o pessoal ficar atento, ficar esperto. Eu acho que quando a gente fala de nivelamento educacional, quando a gente fala do cliente entender, os meninos, o Eduardo até brinca comigo, para de usar técnica, senão eu não vou conversar com você. O Thiago Cruvinel falou a mesma coisa. Mas diversas vezes os caras da Prudential me ligavam e falavam assim, eles não sabiam o que eu fazia, mas alguém passou meu contato, né? É assim que funciona o sistema. Aí me ligaram, cara, queria conversar com você, apresentar. Falei, vem cá. E eu sento com o cara e vou ouvir. Claro. E aí eu vou falar eu vou escutar todas as técnicas que ele está utilizando. Sim. E vou entender o pitch de venda do cara, né? Eu preciso, primeiro, é aquilo que a gente falou, preciso conhecer meu concorrente. Sim. E segundo, que eu preciso aprender, né? Mas o cara vira... Aí eu tento tirar o cara da zona de conforto com fazer perguntas não óbvias. E eu acho que isso que o cliente tem que ter conhecimento para colocar o cara em xeque. E o que eu comecei a perceber, Paco, você teve lá, e você vai falar do robozinho que você citou, que é o seguinte, todas as vezes que eu fiz a pergunta não óbvia, o cara, ele não sabia para o caminho que ele ia. Dá uma tela azul, né? Trava, né? Aí ele volta e repete a mesma coisa. Sim. Eu falei, cara, você não viu o que eu perguntei? Tipo, você ignorou. Isso até é uma técnica que tem lá, né? Que, aliás, pelo amor de Deus, nada contra a seguradora, né? A seguradora é um gigante, mega grande. E uma baita escola. Baita escola comercial absurda. Para mim, é a melhor escola comercial do Brasil. Só que as pessoas lá têm um viés ali que eu acho que funcionou durante um tempo, hoje não funciona mais, né? Então você fala aí, poxa, quando eu coloco o cara em xeque, o cara não sabe sair. Aí a gente brinca até de brisolar, né? Era falado lá, pô, você não sabe responder... Então fala outra coisa completamente diferente, que o cara normalmente ele não vai lembrar da pergunta que ele te fez. Só que você lembrou. Aí você pergunta pro cara eu tava enviesado porque você tá, mas a maioria do cliente normal não vai lembrar. Ali batendo um papo, aí o cara, você fala uma pergunta pro cara, o cara vai falar de, sei lá, pô, mas quadro bonito esse aqui, hein? E aí começa a falar do quadro, e aí ou então fala de outra coisa completamente diferente, o cara esquece. Isso é técnica, né? Isso é ensinado lá dentro, né, de certa forma. Mas... de novo, por que a maioria não sabe responder o que sai do escopo ali do seguro de vida da Prudential? Porque existe, na minha visão, óbvio, uma soberba muito grande de que a Prudential é melhor, que todo mundo é ruim. Não vou nem estudar os outros concorrentes, né? Você até sabe quem são. Você se apoia na marca, né? Mas fala assim, mas o outro concorrente não paga benefício, a gente paga. Paga sim. Paga muito, né? Então... Acho que a grande concorrência é essa, né? Quem paga mais rápido, então, mas existe uma soberba muito grande. A gente é melhor, quem trabalha aqui é melhor do que os outros, quem está no mercado é mal sucedido hoje, porque não conseguiu ficar aqui dentro. Só que eles vivem numa redoma que, na minha visão, em 5 anos, 10 anos no máximo, não existe mais. O mercado pede outra coisa. Então, só complementando, quando você fala assim, hoje eu sei, hoje o cliente não sabe, preocupa mais com a roupa do cara, o terno do cara, o carro do cara, porque isso é cultural no Brasil. Mas daqui a alguns anos, a gente começou a falar tanto de planejamento financeiro, de mercado financeiro, e daqui a alguns anos o próprio cliente vai começar a questionar, que não questiona hoje. E o acesso à informação é outro. Né? Ou esse profissional muda, né, e realmente sai fora da caixa, ou ele vai
Eu ia te perguntar exatamente nessa linha, Paco, assim, porque tiveram outras seguradoras também copiando muito esse modelo. Eu vi, né, pessoas trabalhando um modelo muito parecido, assim, outras começaram meio que a montar. Ao mesmo tempo você vê outros indo por outro caminho, você vê o mercado se amadurecendo, mas eu acho que não é uma exclusividade dessa seguradora. Algumas funcionou durante muito tempo, não dá para falar que parou de funcionar também assim, porque tá aí, tem seu espaço, mas você vê isso acontecendo em outras também. Você é um cara que está mais próximo desse mercado de seguro, assim, de conhecer as pessoas, de ter... Como é que você enxerga isso em outros seguradores? Não necessariamente nos independentes, mas em outras grandes seguradoras que formam o seu time, treinam o seu time, que ele só tem o produto daquela também seguradora. Eu acho que no mercado, aqui a gente pode falar normal, não tem problema, né? Existe a Prudential e a MetLife. São as seguradoras que têm o mesmo propósito, o mesmo modelo, apesar da MetLife ter uma cabeça muito mais aberta, né? A MetLife, por exemplo, tem assessorias da MetLife, que o cara pode vender outras coisas também. É porque no discurso todo mundo pode, né? Na teoria... Na teoria, não, você pode fazer, até dentro do Prudente, você pode vender o que você quiser, mas vai na prática para você ver. O que vem de retaliação de cima? É muito, né? Então, isso aí é para inglês ver. Então, a MetLife veio um Ctrl-C, Ctrl-V da Prudential, vem ganhando seu espaço aqui no Brasil, cheio de agências. Bem parecido ali, então. Bem parecido. As outras seguradoras vieram com um modelo mais aberto para o mercado. Então, a própria Mongeral é uma seguradora que tem muito Prudential lá dentro, só que não é tão engessada para você vender só esse modelo, e também não tem o treinamento que a MetLife e a Prudential tem. Em termos de capacitação, não tem nem o que discutir, a Prudential e a MetLife, em termos de seguradora no mercado, de capacitar o cara a vender seguro de vida personalizado. As outras vêm com produtos competitivos. E aí chegaram várias seguradoras no mercado. Por exemplo, hoje a gente tem uma Insurtech que é a Asus, que até o Thiaguinho hoje é investidor da Asus, o Thiaguinho Pagodeiro. Sim, agora o Warren acho que fechou uma parceria com eles, eles estão entrando, a Warren não sei se comprou ou alguma coisa nesse sentido. Tem muito dinheiro envolvido, seguradora séria, porque não é nem a seguradora, né? Porque eles não são uma seguradora ainda. Eles têm uma parceria com a Excelsior, mas na verdade é o ressegurador, que é o IRB, que é o ressegurador de quase todo mundo. Sim. Então, poxa, o meu seguro hoje não precisa fazer propaganda para os caras, né? Eu tenho um dos meus seguros é lá, porque eu vejo que o custo-benefício vale a pena para mim. Não é outra seguradora que eu acho que é importante, que vale, porque o que importa no final das contas é a condição geral do produto. Desses grandes players são praticamente todos iguais, Prudential, MetLife, o Mint, Centauro, a própria Mafre, Mongeral, a Asus. Então, a Mint é um player que chegou, que era especializado em saúde, 5, 6 anos atrás começou a investir em vida, nem nunca tinha ouvido falar na Mint. E aí, especializado no top dos top, né? Porque o plano de saúde é o plano de saúde dos mais tops do Brasil, se não o mais top. E aí começaram a trabalhar com vida, um produto igualzinho, Ctrl-C, Ctrl-V desses grandes players, um custo-benefício muito mais barato. Hoje o meu seguro é o Mint e a Asus. Pode ser que mude? Pode. Né? Você falou que o que importa é a condição geral, né? Você sabe aí, para diferenciar, o que a pessoa teria que olhar então nas condições gerais ali, que você acha que é o que mais diferencia, se eu vou para cá ou para lá? Tem o preço também que diferencia, lógico, né? Óbvio. Mas dentro das condições gerais, o que você fala? Cara, isso aqui eu não gosto, isso aqui eu já gosto quando tem tal condição. Eu estou falando para o cliente, né? Sim. Vamos falar para o cliente, porque para o corretor que vende o seguro, né, tem que olhar outras coisas também, né? O back-office da companhia, né, o underwriting, o sistema de emissão de apólice, o sistema que tem, enfim. É isso aí, a Prudential está lá em cima. Não chega a ficar inviável tá ali. Em termos de sistema e tal, né, de estrutura de seguradora. Ela é a melhor disparada. Né, mas a MetLife vem forte também, a própria Mongeral. Todo mundo está jogando o jogo hoje. Porque antigamente só a Prudential jogava. Hoje todo mundo está jogando o jogo e está disputando o Campeonato Brasileiro ali. Né? Todo mundo tem chance de Libertadores ali, enfim. Mas para o cliente, o que ele tem que ver mesmo é o artigo 769 do Código Civil, que é que se você agrava sua condição de saúde, você é obrigado a afirmar isso para a seguradora. Isso é notório, tá? Em todos os seguros é assim. Só que os grandes players abdicam desse artigo 769, que é o seguinte, então vamos supor que eu sou, eu não quero me adoentar não, mas tem um cara ali, um cliente ali que no meio do caminho ele teve uma diabetes.
Ele é obrigado a informar a seguradora que ele tem a diabetes. E a seguradora tem o direito ou não de renovar com ele. No banco é assim, a vigência anual vai ser renovada ano a ano. Então, se o cara fica diabético, ele não sabe, mas ele tem que afirmar para o banco, comunicar ao banco que ele ficou diabético, que o risco de saúde dele gravou. Eu vou entender a importância disso, você está falando, só vou fazer um parênteses no meio você vai continuar explicando, que aí quando o cara não avisa, ele pode até renovar, mas se ele tiver o problema, o benefício decorrente dessa diabetes, o cara fala assim, mas você não me avisou isso. Então o banco tem o direito de cancelar por contrato, né? Porque o banco, ele cobra esse artigo 769, ele não abdica desse artigo 769, que é. Então o cara tem que avisar. Então se ele não avisou, teve um problema lá na frente, o banco pode falar assim, eu não vou te pagar. Morreu de quê? Morreu de assim assado. Não, então não me avisou, não sabia, então aí vai para a justiça. Aí para receber já é um problema. Não que o banco não pague benefício. Paga. Eu já vi clientes próximos a mim recebendo, né? A família dos clientes recebeu seguro de banco, tradicional. Mas também já vi advogado de seguradora de banco, né? Que eles têm muitos advogados. Muito. A meta do advogado é não pagar. Então também assim, tem muito problema. Não é recomendável fazer seguro em banco. Seguro de vida individual, não. Né? É nos grandes players. Principalmente porque nesses grandes players, o artigo 769, que é o principal na minha visão que o cliente tem que ver, como ele abdica, então eu contrato seguro hoje, eu estou com saúde, eu vou continuar com essa pólice durante todo o período que eu contratei. Então, se eu contratei um plano de 30 anos sem renovação, minha saúde pode piorar, eu posso virar paraquedista, né? Eu posso agravar meu risco 1000 vezes que eu não perco essa minha pólice. A análise é antes de acontecer o problema e não depois que aconteceu o problema, né? Por isso que isso é relevante demais. Então, se perguntar para o cliente o que mais importa na hora de contratar o seguro, eu acho que esse artigo 769, para mim, é o mais importante. A pólice é incontestável, né? Que a gente usa lá no nivelamento, que é assim, esse é o grande diferencial, né? Você tem uma pólice incontestável, né? Se você tiver um problema. Te protege como cliente. E aí tem um outro ponto, né? Eu acho que aqui é para a gente alertar o cliente, porque eu já escutei de cliente fazer conta de padaria errada, né? Que é porque você tem uma Prudential da vida que ela paga a integralidade, ela não e as outras companhias, existe um negócio que chama tabela do açougueiro, né? E só que você fala com um cara aqui, eu vou contratar 2 milhões de seguro para você de benefício, enquanto a outra tá vendendo 500 mil. Aí ela fala assim, não, mas se eu tiver o problema ela me paga integral. Só que o percentual que é pago pela outra, pelo custo-benefício menor, se chegar mesmo percentual menor, já é a integralidade do outro com custo-benefício menor. Então o pessoal não faz conta disso, né, Paco? Mas isso aí é a guerra de corretor, né? O pessoal ele fica falando mal do outro, não, a tabela de açougueiro. Se você olhar por esse parâmetro, é sensacional. Você tem um seguro maior, pagando menos, se acontecer alguma coisa que é mais provável do que acontecer algo mais grave, né? Você recebe, às vezes, o valor que você receberia do outro seguro que está contratado. Então, isso está embutido no preço, né? Sim. E aí ele consegue te fornecer um seguro proporcionalmente mais barato também. Então, muitas vezes o pessoal quer a caixinha, né? Quer a solução. Isso aqui é bom e tudo que não for isso tudo não é bom. Ruim. Não é bem assim, né? Não é isso. E eu faço uma outra crítica. Aí essa é a principal crítica que eu faço. É que é vendido muito dentro da Prudential, dentro desses grandes players mais antigos, de seguro como investimento, né? Que aí eu acho que é o grande calcanhar de Aquiles. Não, o cara tem que ser preso, né? O cara que faz isso, ele devia ser preso. Mas devia mesmo. Só que é a cultura. O cara... Vou dar um exemplo, não falar dos outros, não falar de mim, tá? A cultura lá dentro da Prudential era vender vida inteira. Que era é o produto que você quita e tem um seguro vitalício, né? Só que ao mesmo tempo tem uma reserva matemática lá. Se você quitar a pólice e não continuar com ela, você resgata essa provisão matemática. Enfim, essa reserva matemática lá. Só que muita gente vende como um investimento. E aí eu tinha 5 apólices na Prudential, né? De vida inteira, eu tinha mais de 500 Você mil. Como cliente agora, que você está falando. Porque eu trabalhava lá, a cultura do local era essa. Era o que eu entendia, enfim. E aí eu tinha 5 apólices na Prudential, vidas inteiras, né? Para quitar e ter um seguro vitalício e tal. E aí eu falei, poxa, gastando muito dinheiro, né? Porque não é barato. Não é barato. Sim, eu pagava mensalmente R$2.000 por mês, só de Prudential. Só que assim, eu tenho 41 anos, sou solteiro. Aliás, né? Um planejador financeiro aí. Fica a dica aí. Fica a dica, arroba Paco Fazito, sou solteiro, não tenho filho, né? Então,
eu não vejo a necessidade de eu ter uma vida inteira. Eu prefiro muito mais ter um seguro temporário, de 30 anos, que vai proteger durante o meu período produtivo, com um seguro muito maior. Hoje eu tenho um seguro muito mais alto do que eu tinha, pagando um quinto não, mas um quarto do que eu pagava. E então, você tem um investimento com mais liquidez, com mais flexibilidade, que você pode... É isso. Aí quando eu vejo assim, o cara vendeu um produto lá dentro da Prudential, tem as campanhas o tempo todo lá, né? Sim, em qualquer lugar, poxa, o cara paga 20 mil por mês numa apólice, 15 mil por mês numa apólice, e aí é vendido a vida inteira, torta direito. Será que o cara realmente precisa desse tipo de produto no planejamento financeiro dele? É isso que a gente questiona. Os planejamentos que a gente faz lá, os seguros são muito superdimensionados. Porque às vezes o cara vende para poder ganhar para ir para uma convenção, mas será que realmente precisa disso? Né? Será que esse tipo de cliente precisa? Sem contar que o brasileiro não tem cultura, né? Então a maioria resgata antes do final da pólice, né? O cara tem uma dificuldade, um prejuízo gigante, né? Às vezes. Então, cara, é um cuidado que as pessoas têm que ter e não têm. Vendem porque é mais caro, eu vou ganhar mais com comissionamento, vou ganhar reconhecimento, só que é o melhor para o cliente. Então vamos dar educação financeira para o povo aqui, já de uma vez, né? Que a gente costuma falar assim, que é o simples e sem o financeiro mesmo, né? Que é a tabela do açougueiro, só um resumo disso, né? Que é você vai recebendo, porque a tabela do açougueiro? Porque você recebe por partes, né? Então, você perdeu uma mão, o valor é X. Você perdeu uma porcentagem um dedo, é X. Perdeu uma orelha, o valor é X, até chegar no 100%, que é você ficar realmente... a gente está falando disso no caso de uma invalidez, uma incapacidade permanente, né? Agora, você tem um outro contexto que a gente está falando, que é o seguro vitalício. O seguro vitalício é para morte, né? O foco dele é sucessão patrimonial. E aí, proteção, né? O Bernardo falou que não gosta de blindagem, não existe no Brasil, mas é proteção. E se você não tem herdeiros, e se você não tem patrimônio, e existem outros mecanismos com custo-benefício de você fazer a mesma transmissão mais eficiente. Então, o seguro vitalício resgatável, ele tem finalidade específica. Não quer dizer que ele é péssimo, mas quer dizer que você vai ter que analisar. E aí volta para aquele contexto. Você tem que ter uma visão holística, porque o corretor, ele está vendo só aquela caixinha. Só. Agora a gente está vendo, será que tem uma previdência? Será que ele tem herdeiro? Será que tem investimento? Porque o cara fala assim, tem investimento. Mas ele não te falou tudo. Ele não te falou como que está a estrutura disso. Ele não falou se ele tem um family office como a Veneto, cuidando de outras coisas, estruturando já a sucessão, de repente, num produto internacional. Sim. Aí o cara vai só entubando o produto e aí uma coisa começa a inviabilizar a outra, né? Perfeitamente. Então, só fazendo esse... é importante explicar isso, né? Porque às vezes a pessoa, ele está com um seguro superdimensionado, porque está pagando caro no seguro, né? Porque ele comprou um seguro para morte, você falou, vitalício, aí, pagando que é mais caro, achando que vai ter um investimento também junto, e aí o cara começa a confundir as bolas, só está nessa caixinha que você falou, sendo que às vezes ele poderia estar pagando menos no seguro, tendo mais cobertura, e essa diferença ele poderia estar investindo. Ele está pensando na aposentadoria dele, poderia estar utilizando para uma previdência, para ele pagar às vezes uma dedução fiscal no imposto de renda dele, enfim, para ele ter uma dedução fiscal. Enfim, eu acho que a dificuldade é o cara ter essa visão holística, sistêmica do cliente. E o erro crasso, né, de que você comprar um seguro de morte, que a gente tem que entender, o seguro de vida é um seguro de morte, seguro de morte também, né? Nesse caso, né? Por uma criança que não, né, o cara vai lá, tem esse produto que é bem comercializado, né, o pessoal chama de Dotal aí, né? Cara, a gente entender a necessidade. Se é um planejamento, entra dentro do contexto de planejamento sucessório, para que você vai fazer um seguro de morte para uma criança? Que ela não tem dependentes, ela não tem patrimônio. O conceito, na verdade, é uma reserva para o filho, só que se o pai morrer, sei lá, fazendo o seguro 2 anos depois, esse capital segurado vai ser pago quando o menino tiver 18 anos, enfim, tem o tempo, né? O conceito é até bonito, mas... Existem outros veículos que podem resolver isso de uma forma mais eficiente. Eu acho que esse é o ponto. Esse que é o ponto, né? O conceito é legal e tal, poxa, bacana, e já ajudou pessoas, né? Mas você pode ter acesso a produtos que podem fazer isso de uma forma mais eficiente. Perfeito. Vou fazer uma pausa aqui de termo do planejamento. A gente já vai voltar para o planejamento, que eu gosto de falar também. O cara falou aqui, ele já fez a propaganda dele, né? Que tá solteiro, que não sei o quê.
Então, a gente fala aqui dos hobbies das pessoas. Posso fazer uma olhada aqui? Olha 43 aqui. Então, a gente fala muito dos hobbies, né? Que o Gruvinel gosta de carro, o Igor gosta de carro, né? O Bernardo gosta de churrasco, né? A gente fala muita coisa. E você é um cantor aí, né? Um artista. Meu rei. A gente fica até brincando aqui que o Paco é o planejador das celebridades, né? Então, só queria que você contasse um pouquinho disso, como é que você concilia, né? Porque você tem a nossa carreira ela é extremamente estressante. Muito. Trabalha pra caramba, eu não conheço ninguém no mercado financeiro que é bem sucedido, que trabalha pouco. Realmente, e é muito dinâmico, né? Ainda muito. O mercado tá louco, você tem que atualizar o tempo todo. Tá louco. Mas como é que você concilia? Primeiro explica de onde que surgiu esse hobby, né? O cara montou em Minas Gerais uma banda de axé, né? Como é que foi isso? Isso é hobby, né? Às vezes ele enxerga como hobby, né? Exatamente. Não, mas pior que eu já virou uma profissão também, cara. Minha segunda profissão. Eu toco na noite há 20 anos, né? Então, comecei no colégio, porque aqui em BH tinha aquela modinha de banda de pagode do colégio, né? E esse caso foi muito engraçado, porque eu estava começando a aula de violão, e aí um amigo meu falou assim, pá, que cara, a gente tá fazendo uma banda, tá no terceiro ano do colégio, tá? Tô fazendo uma banda de pagode aqui, cara, só que eu preciso de alguém que toca cavaquinho. Você conhece alguém que toca cavaquinho? Eu falei, conheço, eu. Aí o cara, sério? Eu nunca tinha encostado no cavaquinho, eu tinha nunca visto um cavaquinho. Cheguei em casa e falei, pai, tem como você me dar um help aí, me arranja um cavaco aí e tal. Meu pai comprou um cavaco fudido, cara. Desculpa, Não tem problema. Fudidaço. Tonante o cavaco. Assim, o braço dele, sei lá, era desse tamanho, né? E aí, cara, eu, com aquele medo, fui pro primeiro ensaio, né? Cheguei no primeiro ensaio, falei, nossa, vou ser execrado aqui. Aí eu vi que ninguém sabia nada. Eu falei, você era o que mais sabia. Eu comprei a revistinha, né, e tal, ficava lá. O cara sabia 4 acordes. Eu fiquei 1 ano tocando com 4 acordes só. E aí a gente começou a tocar no churrasco do colégio e tal. Até que no final do ano, eu vi um show de uma banda que eu gostava muito, que era dos meus amigos, os Sambados, né, com o Betinho, que hoje é um irmão que eu tenho. E ele me deu aula de cavaquinho. Eu fui melhorando, e a gente fez uma banda que era o Zoa Samba, uma banda de pagode. E aí, enfim, começamos a tocar. Todo mundo tocava mal, mas a gente contratava os músicos, os freelancers que já eram profissionais para tocar atrás e saía alguma coisa, né? Enfim, toquei durante alguns anos, saí dessa banda, aí a banda acabou, fui para a banda de pop rock, que chamava No Grau, que era uma banda mais acústica. E aí depois fui pro Odonto Samba, que era essa faculdade que a gente faz tocar todo churrasco. E aí, o nome das bandas foram de acordo com a sua progressão. De vida, né? Até que eu entrei no Zumberê, que hoje é o Trem dos 11, que é uma banda de samba que toca bastante aqui em BH. Eu fundei o Trem dos 11 com os meninos, toquei até 2013 com eles. E aí eu me incomodava. Vocês fazem muito show junto, assim, hoje, né? Fazemos. A gente toca primeiro, eu toco depois, assim. Eles abrem pra mim hoje. Mas o legal, assim, tô brincando, né? Mas o bacana é o seguinte, cara, a minha família é baiana, parte de pai, né? Então, todo mundo é da Bahia. Eu sempre fui mega ultra micareteiro, Carnaval de Salvador e tal. No final do seu Trem dos 11 eu pegava o violão, fazia um axé. E eu falei, cara, meu sonho é cantar. E todo mundo falava que eu cantava mal pra caramba, e era verdade. O pessoal tirava meu microfone, enfim. E aí eu falei, cara, não, eu tenho que cantar, cara. E aí eu fui pra aula de canto, fiz fono, aula de canto durante alguns anos, não sei o que, e a coisa começou. Eu falei, montei uma banda só de baiano, né? Todo mundo que mora aqui em BH, em Contagem e tal, os caras todos profissionais, e eu comecei a tocar, cara. Então hoje eu tenho produtora, nós estamos em julho, eu já fiz 23 shows esse ano. Eu toco praticamente todo final de semana, toco casamento, carnaval, se você quiser me contratar, @banda Meu Rei Oficial. E aí, toco direto. Igual você falou, já é profissional, né? Porque não é fácil montar uma banda produtora, não. Né? É difícil. Eu já tive. Pra mim, você é músico também, você sabe. Então, é difícil, né? Mas a questão é o seguinte, hoje eu levo muito a sério. Por quê? Porque eu toco muito em casamento. Pô, não posso brincar com o sonho do noivo e da noiva. Eu tenho que chegar lá e é extremamente profissional. Chegou lá, camarim, palco, camarim, vai embora. Acabou aquele negócio de curtição, beber, pegar mulherada. Eu lembro até que eu brinquei com você um dia no carnaval. Falei, cara, você vai tocar no carnaval, vai encher, né, o caneco e depois. Aí você falou assim comigo: não, eu não bebo. Eu não bebo dia de show, né? Não bebo. Só depois do show que eu bebo alguma coisa. Por quê, cara? Porque eu tento levar da forma mais profissa possível. Mas ao mesmo tempo é minha terapia. Apesar de fazer terapia também, mas é minha terapia por quê? Porque eu chego
estressado durante a semana, igual a gente trabalha muito. Aí chega no final de semana eu vou tocar. Dá estresse também. Chegar uma música que não chegou na hora certa, não sei o que, tarará. Não funciona. Você é o chefe da banda ali, tem problema como tudo quanto é outro lugar, né? Tem qualquer lugar. A passagem de som não foi feita corretamente, enfim. A estrutura do lugar não tá Não é legal. Enfim, interessa. Sempre dá problema. Não tem nenhum show que você fala assim, não, vai dar certinho. Não tem. Mas, quando eu tô no palco, cara, eu esqueço de qualquer coisa. Esqueço quem que eu sou. Tô lá, cara, toco de chinelo. E aí é engraçado que eu toco no casamento. Eu fui tocar no casamento uns 3 meses atrás. Uns 3 meses atrás. E eu toco de uma calça branca rasgada no joelho, uma blusa floral e um chinelo franciscano, cara. Assim, é meio engraçado. Alternativa, assim. né? E aí bem diferente quem vê o Paco no dia a dia. e é isso que eu ia comentar, porque eu tô lá tocando não, né? Eu toquei depois do Isso Sideral. Teve o show do Sideral primeiro e o meu foi depois. Aí, ó, o Sideral já tá até abrindo show seu, você Pô, tá... Sideral abriu meu show, eu faço lá, Sideral abriu meu show. E aí, cara, um mega casamento gigante. E aí, no Jardim Canadá. Aí eu chego, aí eu subo no palco, cara, antes de começar, né? Porque não é bonitinho, né? É banda grande, o cara já entra no palco e já começa, né? Alguém já passou o som. Alguém já passou tudo, o Road passou tudo e tal. Tem um nível de profissionalização, mas ainda... até tive o Road nesse dia, mas é um Road que ajuda a montagem dos negócios, né? Enfim, na hora que eu chego com sandalinha franciscana, cara, tinha 2 meninos do lado, assim, do palco, começaram a rir da minha sandália, né, e tal. Porra, que ridículo, né? Faz sentido. Né? Faz sentido. Você tem razão. Mas eu fico bonito com sandália. Aí eu cheguei lá, cara, comecei a tocar, pô, é carnaval, né, velho? Aí a banda é pesada e tal, são 8, 7 músicos comigo, então, assim, é pesado o som. E no fundo, cara, eu tava olhando assim, tinha um cara olhando assim, falei, cara, esse cara tava olhando, esse cara parece meu cliente, velho. Esse cara parece meu cliente. E aí comentando a mesma coisa. Pô, Esse cara parece meu consumidor. Não é possível que esse cara é o Paco, velho. E aí eu não aguentei, não. Fala, Ricardo, beleza? A dúvida se sou eu mesmo. Eu tava abraçando pra você e tal. E começou. Isso é engraçado. E aí, tipo assim, são 2 pontos. Hoje, não sei se você tem esse número fácil, né? Se não tivesse, pode inventar. Quantos por cento dessa renda extra, né, que você faz como segunda profissão representa na sua renda total? É muito relevante assim? Não é muito relevante, mas ela é relevante. Assim, não é muito relevante, mas pô, ajuda bem. Coisa de 100 mil por mês, 3% da renda. Não, cada show meu é gol de 400 mil. Mas e aí, linkando isso, aí a gente já falou do hobby, né? E voltando para o planejamento com isso, aí nós temos 2 questões. Uma voltada para o profissional, que é quem você atende, os corretores, né? Dentro desse projeto que você está, que o quanto isso abre portas para você, porque você é um cara extremamente bem relacionado e por causa, talvez esse seja um bom motivo, né? Você é um cara que você conversa com todo mundo, você é bem comunicativo, né? Você sabe lidar em vários ambientes. E também para o seu cliente, quanto que você recomenda, assim, ter uma renda extra, ou você não recomenda, o cara sempre ter esse olhar para um plano B, né, de ter algo ali? Eu falo pela minha experiência, assim, esse plano B já me ajudou muito, né? Principalmente o plano B já virou plano A em diversas vezes, né? Pô, depois que eu saí da Prudential, você deixa sua carteira toda lá. Eu estava começando uma empresa, né, empreendendo. Então, os primeiros 6 meses, quem me ajudou muito foi esse outro business que eu tenho, que eu encaro como business, né? Rola uma grana interessante. Então, poxa, salvou minhas contas, enfim, né? Mas rolou a pandemia logo depois. 3 meses depois chegou a pandemia, eu tomei ferro. Você os 2. Mas beleza, faz parte, né? Aí você tem um planejamento ali, você tira sua reserva e tal. Mas, cara, eu acho importante a pessoa ter um plano B, se não for atrapalhar o plano A, né? Então, porque se for atrapalhar o plano A, ela começa a querer fazer as 2 coisas, ela vai se perder no meio do caminho e fazer uma coisa nem outra, né? Mas se ela consegue dividir o tempo dela, o planejamento dela, é bom para a cabeça, né? Porque, por exemplo, cara, igual eu falei, eu estou no palco, eu esqueço, botar lá o papo embaixo, botar lá qualquer pessoa que eu tô me lixando, tô cantando, fazendo meu som ali. A não ser, por exemplo, se fosse Gisele Bündchen, não vou ficar olhando pra ela, então não vou conseguir cantar. Mas você que tá em busca do amor. Mas assim, cara, isso é engraçado mesmo, porque eu desconecto. Então isso para mim é muito bom. Eu encaro como uma terapia também, apesar de dar dinheiro, mas eu
encaro como uma terapia. Então, se a pessoa consegue ter uma atividade remunerada, um plano B, né, é bom para a cabeça, é bom para desestressar do plano A, mas ela não pode conflitar. Se conflitar, já era. Aí a pessoa não consegue fazer nenhuma coisa nem outra. O pessoal me pergunta muito disso, assim, de se faz sentido ter esse plano. Eu acho que é um pouco o que você falou também de... Não existe uma forma, não, tem que ter um plano B. Tem gente que deu certo tendo só um plano A, tem gente que deu certo só tendo os dois, tem gente que virou... Tem gente que consegue fazer 5 coisas ao mesmo tempo, não tem. Você mesmo abriu mão, né? Você, tipo assim, você preferiu concentrar todos os esforços. Focar total, Algumas empresas já até te procuraram você dar consultoria em parceria junto com outros profissionais, né? Os caras te conhecem e te falaram, você falou, não, eu quero ter um foco aqui 100% nisso, que talvez não consegue, né? E a chance de sucesso é muito maior quando você foca. Óbvio. E aí eu acho que o grande lance é esse, né? A gente aqui, eu acho que uma lição legal que a gente tem também é de que não existe o segredo do sucesso, né? A fórmula pronta que vai dar certo para todo mundo não existe. Eu acho que essa é uma mensagem legal. Mas o que me chamou a atenção, assim, de tudo que você já falou até aqui, parece ter uma cultura muito de estudo, né? De tipo assim, cara, não sabia tocar, comecei, fui lá, peguei a revistinha, fiz, aprendi. Pô, não sabia tocar meu negócio, fui lá, fiz um mestrado em administração. Pô, comecei a vender, vi que o negócio não era exatamente aquilo, fui estudar outras opções. Parece que é uma coisa sua, assim, né? Essa questão do estudo. Eu acho bem meio da minha família, assim. Eu sou filho de professores, né? Bacana. Então, é uma cultura até da minha família, assim, da parte mãe, parte pai também. Todo mundo gosta de estudar muito. E aí eu vivi com isso, né? Meu pai dando aula, minha mãe dando aula, né? Então, você vai, poxa, né? Vamos estudar. Mas eu nunca fui o nerd. Muito pelo contrário, né? Você era do fundão. Eu era do fundão. Tocador de pagode. Na faculdade, eu era mais avacalhado da faculdade, disparado, cara. Era fazedor de festa, não sei o quê. Eu passava tudo, tanto é que eu não estou na profissão mais. Mas assim, poxa, eu fui um bom profissional. Eu estudava, eu corria atrás. Então, ó, você quer alguma coisa, cara? Não vai cair do céu. Então, você vai ter que pegar ali... eu não sei cantar. Ninguém... Eu não tenho dom. Eu brinco muito o seguinte. Se eu fosse um The Voice... Ninguém virava cadeira para mim. Eu nem estaria no palco do The Voice. Mas se qualquer chegaria lá, né? Não, nem tem 1 milhão de lá. Mas se qualquer um dos 4 ali fosse no meu show, os 4 vão voltar. Isso aí eu posso falar. Por quê? Porque é a entrega que eu faço. Então, cada um joga com a sua eficiência ali, né, cara? Então, sensacional isso, assim, porque a vida nossa profissional não é só isso. Não é só, cara, o pessoal acha que para você entender de finanças, você sabe de matemática. Não tem nada a ver. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, né? Você tem que ser o cara que lê economia, jornal de economia todo dia. Não é isso, é um conjunto de coisas, né? É um conjunto, mas aí se você estudar, correr um pouco atrás da informação, cara, a coisa facilita, né? Então, poxa, aprender a cantar, vou para aula de canto, né? Eu quero agora aprender, sair do mercado sabendo nada de investimento, pouquíssimo investimento. Pô, vou estudar. Aí eu tirei o CEA, tirei hoje, né? Enfim, você vai estudando, você vai familiarizando, vai trabalhando com isso, aí você vai virando especialista no que você faz. Então, eu acho que o problema é que o cara está na zona de conforto dele. Aí ele quer um arrasta para cima que vai explicar para ele o que ele vai fazer. E aí ele entra no conflito de interesse. Porque, assim, a gente estava comentando aí, eu palestro muito para dentista, a coisa que eu mais abomino na vida é um arrasta para cima, né? É a dica fácil cara, que resolve todos os problemas. Pô, vem cá, igual o negócio da Tabajara, né? Clica aqui que você vai ter sucesso e tal. Pô, existem pessoas boas ali falando, existem, claro que existe, mas tem que tomar um pouco de cuidado. Eu vejo muito isso na gestão da odontologia e no marketing odontológico. Que os caras assim, arrasta para cima, vou te ensinar a encher seu consultório de paciente. E não vai, né? Porque a gente já testou também, sabe que não vai. De vez em quando até pode ir, mas quando vai o cara não fez nem o dever de casa, nem a gestão da clínica dele está preparada para isso. E o cara não sabe nem qual tipo de perfil de cliente que ele quer, mas ele está lá arrastando para cima, gastando dinheiro com o mercado, com tráfego na internet, não sei o quê, gestão mesma coisa. Então, cara, os caras vendem como uma receita de bolo. E não existe receita de bolo de nada. Só para você fazer um bolo, aí existe uma receita de bolo. Né? Mas para você ganhar dinheiro no mercado, para você performar melhor, para você ser um profissional diferente, cara, não existe não. A gente até fala, existe. Mas, não, assim, se eu falar assim, eu vou dar uma receita de bolo, o cara quer ficar rico.
gaste menos que você ganha, junta dinheiro de forma incansavelmente durante muito tempo, pronto, beleza, vai funcionar. Mas na prática é um pouquinho diferente. Usando a analogia da receita de bolo, né? Agora tá na moda, até no Instagram é isso, né? Faça o pão de queijo com 2 ingredientes, com 3 ingredientes, faça o bolo com... Aí, pô, não vai dar certo igual, cara. Você não pode... Não é o mesmo. Aí a gente vai... Até a receita, você vê que tem ali um processo, tem um negócio. Agora, a demanda é tão grande pela facilidade, pelo atalho, que aí é isso. É a receita de não sei o que com 2 ingredientes. Cara, sério mesmo, me ajuda aí, né? Não tem como isso dar certo. Isso é pra tudo na vida. Tudo. Então... A receita é simples, né? Mas o problema é que não é fácil. Né? Aí no dia a dia. E aí eu falei isso até porque aí é a receita que você não quer, né? Então o Marco tá falando aqui, a receita é essa, pô, gasta menos do que o que você ganha, tenta diversificar sua fonte de renda. Isso aí é uma receita. Só que aí essa receita ninguém quer. A pessoa quer a receita de 2 ingredientes, quer a receita do aperta o botão e ganha dinheiro dormindo. Sabe qual é a preocupação que eu tenho hoje? Pô, eu tô com 41 anos, vocês são bem mais novos que eu. Né? Apesar de eu estar com uma cutis muito melhor do que a de vocês. Muito favorecida. Mesmo porque eu fiz um botox. Dentista, né? Eu fiz meu próprio botox. Não, Aí você foi no especialista, né? Eu fui no especialista, doutora Thaís, um beijo, esposa do doutor Léo, meu irmão. Enfim, mas até esqueci o que eu ia falar, cara. Hoje sua grande preocupação é cuidar da cara. Não era isso não. A minha grande preocupação... Caralho, cara, desculpa aí, esqueci. Eu vou lembrar. O editor vai cortar aí, Isso vai. Aí o negócio. Vou lembrar e falo. Qual que era o assunto que a gente tá falando mesmo? A gente tá falando da receita do bolo, de 2 ingredientes e tal. Mas aí, Vou lembrar. Você vai lembrar, com certeza. Mas vamos falar assim do. Gente, já que você falou aí de hoje ser palestra para muito dentista e tal, e você falou do marketing. Hoje. Lembrei, posso? Sim, ué. Ô, gente, podcast é assim, ó. A gente tá batendo. Quem sabe você faz ao vivo, bicho. Mas assim, cara, a minha preocupação é a geração que eu tô falando da idade, né? Que eu brinquei da idade e tal. A geração nova hoje, a gente fala do estudo, ela não quer começar a estudar. Ela quer assim, poxa, eu vou trabalhar com internet, que dá dinheiro demais, eu faço um canal do YouTube, do TikTok, eu faço assim com a cabecinha e tal. Faz assim, ganha R$1 milhão, R$2 milhões. Você fala assim, que isso, cara? Então é uma preocupação que eu tenho muito grande com essa geração, porque se o cara, o conteúdo é muito raso. As pessoas não querem estudar, as pessoas não querem correr atrás de informação assim, de qualidade, né? Ela vai lá, ela viu no Google ali um cara falando alguma coisa, então no Instagram, essa é a verdade para ela, pronto, acabou, né? Que é o caminho mais rápido. Então, essa questão aí da informação, cara, se a pessoa... O cara ganha dinheiro muito rápido, principalmente a internet proporciona isso. O cara faz uma música, viraliza, caneta azul, o cara fica milionário, né? O cara... Não tô falando luva de pedreiro, não, mas assim... O cara viralizou, o cara ganha dinheiro, cara. Mas eu acho que esse caso aí do luva de pedreiro... Luva diferente. Eu nem entro, não conheço o case a fundo, mas você tá falando do estudo. O cara ganhou dinheiro, beleza. Mas aí começa a ter outros problemas que você precisa resolver. Sim. E você tem que saber, você tem que estudar. Sim. Porque assim, a gente tá falando assim, a Veneto lá, que hoje está numa empresa gigante, começou lá com 3 pessoas, hoje tem mais de 50. Os problemas são outros. Sim. E se você não aprender, igual você falou, eu saí da faculdade, eu já sei um bocado de coisa. Mas agora você tem outros problemas, você tem funcionários, você tem que comprar matéria-prima, você tem que gerenciar estoque, você tem que não sei o quê, a limpeza do negócio. Você começa a ter outros problemas. Então, assim, aí vem a balela, né, de tipo assim, faculdade, não precisa disso mais. Cara, se você não tem nem a faculdade, que é o básico, aí você já começa a ter um problema, né? E o cara ganha dinheiro com a dancinha de TikTok, acho que é isso que ele vai fazer a vida toda. O problema não é nem que o cara ganha dinheiro com a dancinha de TikTok, é que ele tem um amigo, ele tem 200 amigos. Um amigo foi lá, dançou, ganhou dinheiro, aí acha que todo mundo vai ganhar. Não tem dinheiro pra todo mundo ganhar dinheiro, assim. Não é assim. Né? E esse ponto que você falou ali, né, hoje em dia é muito... acho que foi potencializado. Acho que sempre as pessoas quiseram isso, né? Sempre a gente quer facilidade, comodidade, o caminho mais rápido. Isso é uma coisa do ser humano. Do ser humano, é natural. Só que eu acho que com a internet, com as redes sociais... Catalisou, cara. Isso aí elevou um patamar. Nossa, e eu, por exemplo, contrato muita gente, aí você vê que é pior ainda, porque
a vida acontece no longo prazo, as coisas não acontecem do dia para a noite. E aí a pessoa não tem a paciência e ela começa a entrar num ciclo onde ela fica reiniciando, buscando um atalho, reiniciando toda vez. E aí pega o caminho, vários atalhos, passa a ser o caminho mais longe porque ela não chega onde ela quer. Então é muito, quer chegar muito rápido, aí começa toda hora. É mais emocionante, mas na prática não é bem assim, né? A filha, né, agora pequena, tem 33 dias, né? Hoje ela tem esse costume também. Mas eu falo assim, que todo dia é um aprendizado. Ela não sabia mamar quando ela nasceu, entendeu? Ela não sabia nada. E ela tem que aprender. Então você precisa passar pelas etapas. Sim. Porque, e aí, beleza, você atua numa área que você não foi a sua formação original lá como dentista. Mas foi uma etapa da sua vida que você precisou passar. Eu sou extremamente grato por ter passado por ela. Sou extremamente grato por ter sido dentista. Mas não por ter sido dentista, mas isso me formatou para ser o profissional que eu sou hoje. Cara, é isso. Então acho que a gente não pode pular isso, né? Você não pode comer etapa, não, que é isso que o Fernando falou. Você começar a resetar a vida, pô, não, é difícil. Cara, é engraçado. É bem bizarro. Assim, eu passo na Savassi, moro na Savassi e meu escritório é na Savassi. Aí eu vou andando ali, cara, você vai andando na Savassi na rua, as menininhas tudo fazendo dancinha, cara. Você fala assim, pô, beleza, ganha dinheiro. Mas igual o que você falou, é uma ou duas que vão realmente ganhar dinheiro com isso, né? Só que o pessoal quer seguir o caminho mais fácil, não tem jeito. E aí do grupo, vamos falar do grupo W agora, que é um grupo, né? Quando eu conheci, você estava saindo da Prudential e montando a W Financial, né? E aí você já falou hoje aí da parte da Masa, que você tem uma parceria, que é uma sociedade, né? Acho que não é nenhuma parceria. É uma sociedade. Você agora tem a empresa na parte de seguro, você tem na W a parte de marketing, de consultoria pros escritórios. Fala um pouquinho desse conglomerado aí do W, né? Da W Financial, né? A W Financial ela foi crescendo, cara. Na verdade, começou comigo e com o Eduardo. E a gente, de novo, saiu do Prudential sem saber praticamente nada de mercado. A gente sabia de seguro de vida individual da Prudential. A gente sabia um pouquinho ali dos outros. Mas, poxa, vamos estudar? Primeira coisa que vamos estudar. Né? E aí começamos a estudar, correr atrás, fazer curso, né? E associar as pessoas que agregavam. Né? Então, a gente se associou a uma empresa de planejamento financeiro que a gente identificou de cara que isso é muito profissional, né? Babando o ovo de vocês não, mas a Forplan ajudou demais o nosso crescimento. Falar a verdade. Mas é verdade. Ajudou demais o nosso crescimento para poder expandir nossa cabeça, que a gente não pensava dessa forma. A gente disse, poxa, Edu, cara, a gente precisa atender o cliente de forma sistêmica. Como é que a gente vai fazer isso? Batemos lá na venda, conversamos com o Fred me apresentou para você, enfim, para vocês. E aí a gente começou, opa, olha o tanto que o mundo é grande e a gente trabalhando aqui só nessa terrinha, né? Então vamos começar a pensar. Para pensar tem que estudar. Aí começamos a estudar, fazer curso de internacional, de não sei o quê, outros tipos de seguro, previdência. Cara, o que a gente gastou de dinheiro com formação nossa, você não tá no gibi. Fazer curso de previdência para lá, não sei o que para cá. Né? Muitas vezes coisas boas, coisas ruins, tem que separar. Nem tudo foi maravilha, pelo contrário. Né? Enfim, aí a gente começou a criar ramificações dentro da W Financial. A gente começou a atender o cliente de forma 360 graus, com a parceria, né? E aí a gente atendia o cliente, fazia o planejamento financeiro dele concomitantemente com vocês, mas ao mesmo tempo a parte do seguro, que era a nossa expertise, a gente era uma corretora de seguro, da W Financial também é uma corretora, a gente vendia o seguro para o cliente, enfim, e no investimento a gente indicava, né? E aí a gente começou, chegava para fazer, como eu atuava muito com dentista, né? Por eu ser dentista e ter um network absurdo nessa área, eu chegava lá conversar com o cara, beleza, você fez o meu planejamento aqui da minha vida. Investimento você vai fazer o quê? Eu indico para fulano de tal. Isso antes da sociedade com a Masa. E gestão de clínica vocês fazem? Não. Né? E aí o que a gente fez? Chamamos 2 caras de mercado, né, que já estão há 20 anos trabalhando com isso, que entraram na W Financial Inteligência e Gestão. Né? Então, hoje o dentista, o médico precisa de uma consultoria, de uma gestão da clínica, do consultório, enfim, né? Gestão dentro do consultório da clínica e fora também, né? Aquele estudo mercadológico e tal. Então, os caras fazem. E a gente participa do processo, mas quem toca são os caras, não tem nem como a gente fazer isso. Né? O marketing é a mesma coisa. Então, fizemos a WMKT, que é uma agência de marketing que plugou na gente para a gente poder... Na verdade, é como se fosse um mini shopping, né? Uhum. A contabilidade é a mesma coisa.
Então, a gente quer que o dentista, sempre quis que o dentista entrasse no nosso shopping, escolhesse a porta, resolvesse a vida dele a loja ali dentro, que ele né? queria entrar. Então, ele precisa de contabilidade. Ele pode até entrar pela loja da contabilidade. Normalmente, ele acaba migrando para o planejamento financeiro individual, ele acaba da gestão da clínica dele. Então, a gente acaba atendendo dessa forma, né? É um hubzinho mesmo que a gente fez, onde a gente consegue entregar hoje praticamente tudo. Não é só para o dentista e para o médico, né? Para qualquer pessoa, mas a gente especializou na odontologia e na medicina, porque a gente vê uma necessidade mais latente ali. Então, você teve a influência de você já ter contato de muito dentista, com certeza, né? Mas você acha que esse profissional é o que realmente tem uma necessidade mais latente, assim, desse tipo de E produto? qual que você vê que, assim, é o problema maior que você vê nesse pessoal, assim, quais problemas eles chegam lá para vocês? Agora, nessa parte de gestão do negócio, assim, porque... E depois eu quero saber o que significa o W, né? Porque tudo vira W Marketing, W Finance, eu quero saber o que é esse W. Esse W tem uma importância muito grande. Não, o W, cara, quem deu o W quem falou do W foi quando a gente estava começando, a gente tinha acabado de sair, falou, como é que vai chamar a empresa? E a gente foi sentar com um amigo nosso, né? E aí, que a gente tinha, e pensou no início fazer um curso online de venda para dentista, sabe? Dentista não perder orçamento e tudo mais. A gente até gravou, né? Mas a gente não tocou, não. Tá engavetado. Tá engavetado lá. E aí, enfim, só que aí a gente foi conversar isso com um amigo meu, e ele falou, poxa, pá, vocês são os lobos das vendas, né? Aí, assim, pô, lobos, wolf, aí ficou o W de lobo, né? Pô, aí o W Financial. Pegou, cara, enfim. Aí a primeira pergunta foi quais são necessidades, o que a gente vê muito, né? O que vê disso? Porque a gente falou de seguro, fala um pouco de investimentos aqui, mas essa parte eu acho que é interessante, né? É justamente isso. Eu palestro muito para dentista, né? E nas palestras eu faço um overview de praticamente tudo, de aposentadoria, um pouco de investimento, um pouco de seguro, um pouco de gestão, um pouco de empreendedorismo, um pouco de contábil e tal. Não dá para falar tudo, mas eu já dei aula de 4 horas falando um overview de tudo. Eu questiono o tempo todo os dentistas. E aí, quem tem isso aqui, né? Cara, praticamente ninguém tem nada. Eu tenho seguro, tá pro dente. Beleza, mas por que você fez esse seguro? Para guardar dinheiro. Né? Então, a falta de conhecimento, ele é gritante, cara. Por quê? Porque eles não foram instruídos para isso. Profissional da área, por que eu gosto de trabalhar com profissional da área da saúde? Porque eles são extremamente técnicos, os caras sabem muito do business deles ali, da especialidade, de atender o paciente e tal, mas a questão gerencial financeira, cara, são pouquíssimos que sabem fazer. Eu conheço um dentista aqui, que eu posso falar o nome dele, que é o Rodrigo Teixeira, que é um cara, assim, espetacular. Esse cara, em termos de gestão, é muito fora da curva. O cara tem planilha de tudo no consultório dele, na clínica dele, o cara atende, o cara sabe tudo que acontece, sabe o custo de cada procedimento. Aí você fala, pô, esse cara é um cara bem planejado, um cara muito estruturado, mas ele é exceção. A maioria não sabe qual é o valor de hora clínica, não sabe qual seguro que ele tem que ter, se o seguro dele tá bom, se não tá, se o investimento, o cara tá com dinheiro na poupança, um tanto de dentista tem dinheiro em poupança, em CDB de banco, achando que tá mega, ultra bem atendido, mas ele está andando de 1.0, ele podia estar andando de 2.0, está andando de 1.0. Aí o cara paga, sei lá, R$2.000 por mês numa previdência VGBL, você não tem dedução fiscal nenhuma, sendo que ele poderia ter, né? Tem mil coisas ali que é questão holística que a gente fala, mas para mim o principal é a falta de conhecimento, cara. Os caras sabem, pouquíssimos sabem alguma coisa. Né? Não tem o básico, né? Não. Porque o cara às vezes está fazendo tudo errado, né, cara? O cara tá ali, ele tá assim, ele tá metendo bronca gastando, sei lá, 2, 3, 5, 10 mil reais com marketing. Assim, tá, pra quê? Tipo assim, já teve retorno de marketing, sem nenhuma estratégia, sem nada por detrás, e tem mil coisas para arrumar ali primeiro do que só o marketing, isso. Né? Eu até mostro um slide na minha. O problema só é caixa, às vezes, não é só, é fluxo de caixa, não é nem, não tem receita. Não, cara, eu mostro até um slide lá na minha aula, que eu divido uma pizza assim em 3 partes, né? Eu falo da importância do marketing, da gestão e das vendas. Cara, se o cara não adianta nada ter um marketing eficaz, que vai lotar de pacientes, se não souber vender o serviço dele, transformar isso em plano de tratamento mesmo, e também, principalmente, se não tiver uma gestão, cara. O quanto que ele tem que gastar com marketing? Você não sabe, aí ele tá gastando só com marketing. Mas ele tá lá aparecendo link patrocinado lá, o cara tá lá, não sei o que, quantidade de link patrocinado. Cara,
tem uns caras na odontologia que, assim, dá vontade de chorar, né? E aí, cara, ganha dinheiro com isso, ganha, mas... enfim, isso é um assunto que a gente pode ficar 15 horas aqui falando, que a gente pode ficar até amanhã cedo falando disso aí, porque o que eu vejo na internet de dentista fazendo bobagem, cara, é absurdo. Só que tem gente que ganha dinheiro com isso, mas beleza, ganha dinheiro, mas está faturando como é que está aí sendo consultório, qual que é a gestão que ele tem. A maioria, cara, tem dentista que tem clínica... Sonegando imposto adoidado. Porra! Desculpa. Tem clínica médica grande em Belo Horizonte, que a gestão é por caderno, cara. A gestão financeira é feita no caderninho ainda. Não tem gestão, né? Não tem gestão. Se fosse feita no caderno e funcionasse, beleza, mas não tem funciona. De dentista que quem faz a gestão da clínica consultória é a secretária, ela não sabe nada que acontece ali dentro, cara. Então, assim, quanto é que custa para você fazer um procedimento? Não tem ideia. Existe o livro O Mito do Empreendedor, você já leu? Hã? O Mito do Empreendedor? Não, nunca li. Ele fala justamente isso. Eu acho que, para mim, foi o divisor de águas quando eu entendi. Porque como eu gostava de música, né, foi mais ou menos o que o dentista e o médico fazem. Eu montei um estúdio de música. Sim. Pô, uma coisa é eu gostar de música, outra coisa é eu viver de música. Uma coisa é eu ser músico, outra coisa é eu ser empresário de música. São coisas totalmente diferentes. Uhum. E então ele classifica lá o técnico, né, o empreendedor e tem mais um outro lá que eu não lembro. Mas ele separa isso, né, que é, pô, eu sou técnico naquilo, eu não sou empresário daquilo, eu não sou empreendedor daquilo. Então são coisas totalmente diferentes. A vida do empresário é uma coisa, a vida do técnico é outra. Você pode ser um excelente técnico e não querer ser um empresário, né? E não tem Por isso nada que o cara de vai lá errado faz um concurso, né? Porque não quer ser empresário. Não tem nada de errado com isso, cada macaco no seu galho, né? Sim, pô. As pessoas acham que é demérito, né? Pô, eu não sei fazer gestão financeira. Cara, você não tem que saber, você é dentista, você é médico, você é isso. Eu também não tenho que, se eu quiser tiver um problema no dente, eu não tenho que saber limpar o dente. Óbvio que não. Fazer o canal. Mas é de ficar impressionado. O que eu mais falo, eu dei muita entrevista para jornal sim, né? Jornal especializado, CRO, da BO, durante a pandemia. Os dentistas passaram um perrengue gigante, não tinha reserva de emergência, né? Para a clínica, para o consultório, para a vida pessoal, enfim, tinha mil situações. E aí me perguntaram, Paco, defina a pandemia para o dentista em uma palavra. Né? Aí eu falei, de forma muito simples, chama-se profissionalismo. O dentista é extremamente amador, financeiramente, em termos de lidar do business dele como um empresário mesmo. Que ele é, pô, né? Mesmo o cara que não tem clínica e consultório, mas trabalha em tanto lugar, tem que saber quanto que ele gasta para poder fazer isso, né? Sim. Quanto que ele fatura, enfim. E aí, cara, é impressionante. O dentista é extremamente amador. O médico menos do que o dentista. O dentista é mais do que o médico ainda, né? Porque o dentista tem um custo normalmente maior do que o médico para trabalhar. Porque eu vou dar um exemplo bem básico assim. Você montar uma clínica consultório, cara, é caro. Lógico que o médico tem aqueles equipamentos que são, né, são bem caros, mas o dentista hoje também tem esse tipo. O médico é mais consulta, o outro muitas vezes tem mais procedimento, cara, né? muito procedimento. Então você tem. Às vezes o cara tem um hospital como base, né? Como apoio também. Ele vai estar trabalhando em algum lugar que já tem estrutura. O dentista ele forma e monta um consultório, igual eu fiz. Aí você monta um consultório, tem uma cadeira ali e tal, não sei o que, você começa a comprar um tanto de coisa, porque tem que comprar, só que aí você não consegue, você não sabe quanto que custa aquilo para você vai trabalhando sem, como se estivesse vendado, cara. E eu vou trabalhando, vou atendendo paciente aqui, você não sabe onde você vai chegar, não tem projeção nenhuma, enfim. A minha luta, assim, é pelo menos julgar essa semente na turma, porque eu já vivi isso na pele, né? Eu já tive todas essas dores. Gente, profissionalize. Eu não gosto de número. Eu falo nas minhas palestras, eu não gosto de número. Eu também não gostava, não. E olha que minha mãe é professora de matemática. Eu não gostava de X mais Y. Tanto que eu fui para a área biológica. Hoje eu adoro o HP 12C, né? Por quê? Porque não é o fato de eu não gostar, é o fato de eu não estudar. Você não conhece. Você não conhece. Você vai conhecendo, poxa, eu gostei disso aqui, né? E você tem algum case assim que você fala, pô, olha só, o cara fazia isso, como é que mudou? E eu imagino que você tem alguns, né? Tem demais. Tem um que esse para mim é bem especial, que é até de um grande amigo meu, dentista, e eu posso falar aqui porque ele fala isso para todo mundo. Hoje é a maior referência do Brasil de fotografia odontológica. O cara é um monstro hoje. Dr. Edson Bro, beijo para você. O cara, ele teve um excelente dentista, cheio de cursos, né, de pós-graduação, enfim, tal. E ele é um cara que gostava muito de fotografar, né? Na época, ele foi meu sócio no consultório,
né? E aí ele fotografava casamento, modelo, não sei o que, eventos e tal. E eu brincava com ele, cara, por que você não fotografa caso clínico? Não, tal, não sei o quê. Aí depois de um certo tempo ele começou a fazer isso, não por minha causa, mas porque ele sentiu a necessidade, começou a fazer isso. Hoje ele tem um curso, é considerado hoje o maior nome da fotografia odontológica no Brasil. Começou a ganhar dinheiro, só que o planejamento do cara não conseguia guardar, né? O planejamento do cara era um planejamento complicado. Eu falo porque ele já me deu a liberdade de poder falar dele, né? E a gente fez o planejamento financeiro dele, cara, em 1 ano e meio a vida dele mudou completamente, né? Já tem toda a reserva de emergência dele, todo o planejamento sucessório, enfim, tudo, né? Os seguros foram dimensionados, enfim, todo o planejamento financeiro que a gente busca para o cara, ele conseguiu fazer. Parte contábil, né, da empresa dele de fotografia, de curso, hoje da parte odontológica, tudo a gente colocou nos eixos. Então é um mega case de sucesso, porque ele é um cara que estava vendado, trabalhava muito, tinha o faturamento, mas não tinha nenhuma orientação. A gente pegou, cara, você tem que fazer isso. Hoje ele já tem uma reserva grande, a coisa já fluiu. Então, isso é legal porque dá orgulho, tem isso, né? né? Tem que aplicar, né? Tem, ué. Porque tem gente que às vezes vai comprar, vai fazer a consultoria, vai receber o que tem que fazer. E não alguma faz. coisa tem que fazer, né? É. Normalmente não é que dá um super trabalho para colocar em prática. Mas, pô, você tem que às vezes procurar o profissional, às vezes vai ter que mudar, vai ter que contratar alguém, vai ter que mudar um hábito. Você não vai ter resultado só de fazer. O cara tem que virar a chave também. Porque não adianta nada o planejador financeiro falar com o cara que ele tem que fazer e o cara também não mexeu, mover uma palha. Aí fica difícil. E a gente falou lá atrás do receita de bolo, então não existe. Hoje você também atende muitos atletas, né, profissionais de alto rendimento, né? E o que é interessante disso é que a vida é totalmente diferente. Às vezes o cara tá parando, aposentando, enquanto o profissional liberal tá começando a vida profissional ali naquele momento, né? Então, assim, as pessoas muito perguntam, tá tarde, tá cedo? Como é que você vê isso, né? Tá tarde pra quem, né? Acho que nunca tá tarde para começar, né? A gente já pegou consultoria financeira de dentista renomado com 57 anos, né? E o cara, a gente conseguiu, com algumas estratégias ali, mudar o caminho que ele estava seguindo, que vai auxiliar ele demais na aposentadoria, que ele estava indo para um lugar totalmente tangenciado para ter dificuldade, né? Então, assim, mas varia muito, por isso que a gente tem que entender muito qual que é a dor de cada pessoa quando a gente vai conversar sobre planejamento financeiro. Os atletas têm vida muito curta, né? Então, se o cara ali, ele não conseguir performar da melhor forma e ter um planejamento estratégico para conseguir resolver a vida ali em pouco tempo, a chance de ter dificuldade financeira é absurda. A quantidade de jogador de futebol que, assim, beleza que é cultural, né? Antigamente as pessoas nem falavam de planejamento financeiro, né? Mas hoje o cara que ele é mal orientado, a chance de dar problema é absurda, né? Porque o cara tem que resolver a vida dele em 10 anos, em 15 anos, e ele tem, quando o cara é um atleta de alta performance, ele tem hoje rendimento para isso, só que às vezes ele também continua andando de 1.0, né? O que tem de atleta aí que os investimentos estão mal alocados, né? Poderiam ter uma estrutura financeira, às vezes até um investimento no exterior, onde o cara pode fazer isso, tem condição para isso, ele não faz por falta de orientação, né? Quando você fala de 1.0, é assim, ele está sem eficiência naquilo que ele está fazendo. Ele tem que acelerar muito e corre pouco, né? Ele tem que... ele está andando, assim, ele poderia chegar BH São Paulo em 6 horas e ele vai chegar em 10. Né? Ele está andando com um carro 1.0. Com menos segurança, né? Menos segurança, gastando mais gasolina, vai chegar, ou não vai chegar. Ou não vai chegar, mas pode chegar, mas pode demorar demais a chegar. E o atleta que tem poucos anos de vida mais importante ainda, né? Cara, ele não pode errar, né? Porque se ele errar, a chance de dar problema é gigante. O preço é maior, né? Tem muito atleta que investe muito mal o dinheiro dele, mas muito mal. Por quê? Com chave de empresário. O empresário faz tem uma parceria com você. Isso é muito comum, né? Aí o cara vai lá, faz parceria com um vendedor de produto X, o cara só tem aquilo para vender, poder estar com uma coisa melhor. Então, uma coisa que a gente fala muito, lógico que existem excelentes processos. Eu conheço um empresário de uma jogadora de vôlei, por exemplo, que é um cara extremamente ligado, um cara muito correto. Isso é muito legal, né? Mas a maioria, cara, futebol, esse meio, os caras fazem conchavo para vender produtos, para ganhar em cima disso também. Aí, o difícil é chegar no atleta.
Aí o empresário, beleza, eu libero a entrada para o atleta aqui, eu tenho influência sobre ele, eu vou fazer você vender esse tipo de produto, mas fica 50%. Tem um pedágio aqui. Esse pedágio está aqui no meio do caminho, o atleta nem sabe o que está acontecendo, né? Então, cara... Ele vai descobrir na hora que ele estiver na hora de parar, ou que o contrato acabar, ou que ele machucar. Para o atleta, é imprescindível ele ter um planejamento financeiro. É imprescindível. Por quê? Porque ele também é alvo de vendedor de produto, né? E às vezes ele está andando de 1.0. Você concorda que o planejamento financeiro que a gente falou lá atrás, saber falar não, é para dar autonomia, né? É que eu vejo muito planejador financeiro travando o cara. Tem que ser dependente do Paco, dependente do Fernando, dependente do Marco Túlio. Eu sou totalmente ao contrário disso. Falar assim, cara, você tem que ser independente. E quando a gente fala de independência, é independência. Não é assim, seja independente do seu banco, mas dependente do Marco Túlio. Não faz o menor sentido para mim. Sim. Então, no planejamento, como você está falando, o cara tem um empresário, cuida da carreira. Pô, mas você tem que ter discernimento. Isso é independência. Então, por isso é importante o planejamento, porque na hora que ele vier oferecendo, na hora que chegar qualquer pessoa, você sabe como lidar com aquilo, né? É aquele caso que a gente está falando de saber falar não. Atleta também tem... né? Saber diferenciar. Pô, mas e outra coisa, não é assinar tudo que chega para ele, né? Ó, pode fazer isso aqui que é bom. Eu falei, mas é bom mesmo? Deixa eu perguntar aqui para alguém para saber se isso realmente é bom, né? Porque delega a vida toda financeira para uma pessoa, só que às vezes não, na maioria das vezes a pessoa não é apta a falar disso, né? Então é uma pessoa que não entende mercado financeiro, não tem certificação financeira, enfim, não tem essa visão holística 360, não tem acesso a isso, mas ele tem os conchavos. E aí, para o atleta está tudo bem, porque está ganhando dinheiro, só que, de novo, ele está andando de 1.0. Aí na hora que ele aposenta, ele fala, poxa, mas eu achei que eu teria isso aqui. Não, mas eu não tenho não, você não tem não, você tem só isso Até aqui. Poderia ter, mas... Até poderia ter, mas você não se planejou. Eu costumo falar isso, o cara desperdiça muito tempo e às vezes a gente não vai conseguir fazer o que o cara... Eu costumo falar assim, você tem um cara que é nota 10, né? Às vezes ele não vai conseguir ser o 2.0, mas ele consegue no 1.6 ali, já 1.8. Já muda. Já não vai ser o pior dos casos, né? Não precisa deixar você no pior dos casos. Não, mas é isso aí. Chegar mais próximo possível daquela Então, esse que é o caminho, cara. O cara conseguir ter discernimento e ter acesso a isso. Porque eles blindam tanto esse tipo de profissional, artistas, eles são tão blindados pela produção, pelos empresários, que ficam ali e delegam a vida financeira para essas pessoas que não têm aptidão para poder falar disso. E aí, arrebenta a vida do cara. Show. Ô Paco, a gente tá chegando ao final aqui. Eu fico aqui até amanhã, velho. Pode ficar, a gente fica aqui. A gente só desliga a câmera e continua. Porque a gente tem coisa. A gente fala mais besteira antes e depois, né? Entendi. Do que. E vocês estão bonitos, cara? Vocês estão fazendo harmonização facial também? Demonização facial. Tem alguma lição que você gostaria de deixar assim? O que você considera mais importante? Uma lição de vida, uma lição de como profissional? O que você. Que mensagem que você gostaria de deixar aí pro final, assim? Tá. Antes de deixar a mensagem, eu queria agradecer de novo pela oportunidade, adorei o papo. A gente que agradece, pô, você veio aqui ensinar pra gente aqui. Não, tipo assim, eu não quero nem saber o dia e a hora, tô indo, só me avisa. Mas eu acho isso muito legal, né, ter essa oportunidade de a gente conversar sobre isso, vocês são referências do mercado, né, eu sou muito grato a vocês também, desde o meu início na Prudente, quando eu saí, não tinha nem ideia, e vocês me acolheram lá, não, vem cá, aula, não sei o que, vem cá. Então, assim, isso para mim... Treinando os caras que dão treinamento, né? Não, mas isso, cara, isso aí para mim foi uma valia absurda, né? Então, a minha cabeça abriu para o mercado financeiro por causa de vocês. Então, assim, eu sou eternamente grato, a gratidão vai sempre existir, né? E aí, a lição, então, eu agradeço novamente, e a lição que eu deixo não é nenhuma lição, né, cara, mas da pessoa sair fora da caixa, né? Eu acho que dela sempre se questionar, pô, será que onde eu estou hoje eu estou bem? Né? Porque eu tinha essa visão quando eu estava dentro da Prudente, pô, estou bem, estou ganhando dinheiro, né? Eu tenho uma equipe aqui e tal, isso aqui, né? Tinha status. Apesar de eu ter sido dos pouquíssimos que não usava o kit babaca, né? Mas eu sou um cara ali, nada contra que usa também, o cara gosta também, tá tudo certo. Mas eu me incomodava como profissional. Pô, eu já sei que o mercado pratica um tanto de coisa diferente. Eu sei que
para o meu cliente não é só um monoproduto ali. Ele pode ter acesso a muita coisa, eu não consigo falar disso com ele. Poxa, deixa eu sair fora da caixa, deixa eu me incomodar. Eu comecei a me incomodar. Falei, cara, eu preciso sair desse lugar. Preciso atender, preciso entender o que o mercado pede para o meu cliente. Então, quando eu falo de lição, é o que aconteceu comigo. Poxa, eu quero seguir a tendência do que o mercado está praticando, no mundo todo, né? E no Brasil, são poucas as pessoas que falam disso de uma forma sistêmica. Quando a gente criou o Ed Group agora, nessa plataforma, não é uma plataforma só de seguros, é justamente de mostrar para um agente autônomo, um gerente de banco, um corretor de seguros, que ele pode atender o cliente dele de uma forma sistêmica, né? Se tornar um planejador financeiro, às vezes certificado, às vezes não, mas fazer um trabalho completo. Faz um trabalho completo para o cliente. Que isso a gente vai conseguir desamarrar o cliente de um banco, dele ser fiel a um banco e o banco está lá socando o cara por trás, né? Para não falar fudendo o cara, eu já falei. Mas assim, do cara ele começar a se questionar, da gente se questionar como cliente se isso é o melhor para a gente, como profissional dessa área, a gente realmente abrir a cabeça, que o cara que não seguir o que o mercado está praticando e começou a praticar o planejamento financeiro com um viés mais forte agora, ele vai estar fadado a estar... Para mim está muito claro isso, né? Assim, antigamente eu falava assim, cara, dá para ganhar dinheiro fazendo a coisa certa. Agora a gente está numa fase que para ganhar dinheiro você vai ter que fazer a coisa certa. O mundo está mudando, o mercado está mudando, o acesso à informação está mudando. Então, assim, isso vira o jogo. Eu acho que tem mais 2 pontos aqui que eu vi durante o negócio. Então, você falou aí de sair da caixa. Eu acho que a importância da educação, de aprender. E então, assim, eu vejo que existem algumas coisas que podem ser feitas também para ganhar eficiência. A pessoa entender que não é que vai chegar alguém que a gente sabe tudo. Cara, não, a gente vai trazer um pouco mais de eficiência. A gente conhece muito bem aqui os produtos, as alternativas, os itens. Vai conhecer a pessoa. Quando a gente une essas 2 informações, você consegue trazer eficiência para o processo e mudar a direção, né? E nem só isso. Isso é fundamental, mas se tem uma coisa que o planejador financeiro faz de uma forma muito interessante para o cliente, chama-se isenção de conflito de interesse. Você entender, o planejador normalmente ele sabe o que é bom, o que é ruim. Ele às vezes não é especialista em tudo, nem tem como ser também, mas sabe, cara, isso aqui não vale a pena para você, isso aqui vale. Sem ter uma chancela por trás de alguém batendo suas costas, cara, vai lá, você tem que vender esse produto para o cara, né? Então o fato de você ser isento, cara, isso é muito bom para o cliente. Incentivos, né? Importam, vocês vão falar isso. Incentivo importa. Me dê incentivos e que eu vou te falar os resultados. Então, os incentivos importam e é importante as pessoas entenderem isso. Sim. Qual que é o incentivo? E é importante a gente falar, eu gosto de deixar claro, porque assim, senão fica como se a gente fosse contra a venda de qualquer coisa. Não é nada disso. Nada disso. Mas é importante você entender qual que é o conflito. Sim. E solicitar essa transparência, sim, garantir que aquilo que está sendo feito é bom para as 2 partes. Você vai ter que comprar. É simples. Ele tem que comprar em algum lugar. Beleza. Exato. Ele pode comprar em lugares que não tem isenção de conflito e em lugares que tem conflito. Pode comprar em qualquer lugar. Só que tem que saber que existe um conflito de interesse. Isso normalmente não é falado. E normalmente, mesmo a pessoa que está vendendo sem o conflito, ela vai ter que indicar. Eu falo assim, o nutricionista, ele não consegue resolver todo o problema. Ele precisa do supermercado, porque às vezes o supermercado quer te oferecer o produto que está vendendo. Lá, mas ele já passou pelo nutricionista, ele sabe que isso é necessário. Né? É diferente quando o cara vai direto no supermercado, compra aquele produto achando que é o melhor produto para ele, e às vezes não é. Exatamente. Perfeito. Show de bola. Fernando, mais uma vez, obrigado aí. Valeu, Paco. Obrigado. Grande. O apelido dele é Tink Wink, agora eu posso falar. Acessem aí. É o apelido dele. É o apelido que eu sei. Só tem uma pessoa no mundo. O Eduardo também chama de Tink, Então, acessem as redes sociais, tanto da W Financial, né? Posso falar as redes aqui? Claro. @W_Financial_Brasil, né? A concorrente de vocês, entre aspas, aí, mas eu vou falar aqui, @MasoInvest. Fica à vontade. E recado pra todo mundo. Inclusive o pessoal da Amazon, o dia que tiver em BH, tá mas isso que eu ia falar. Pra gente. Eu queria também, da gente estreitar essa relação, que a gente não é concorrente, não. Igual você falou, cara, tem mercado. Precisa fomentar o mercado. Nada. E, cara, a gente tem. Nossos netos vão morrer, nem sei se vou ter filho, mas nossos netos vão morrer e não vou ter atendido 30% do mercado. Eu fiz uma conta tem 2 semanas que eu tava fazendo um evento interno, né?
Hoje a gente atua bem no mercado mais private, assim, bem private. Hoje a gente já conquistou grandes 0,2% do mercado. E a gente é uma das maiores de BH. É a maior de Belo Horizonte. Há controvérsias, mas Não, é a maior de BH. independente disso, É a maior de BH. com 0,2%. Cara, Cara, eu só preciso de... Se eu crescer 10 vezes, eu vou chegar a 2%. Então, Não, mas é isso, cara. É muito mercado. Então, e é legal, porque empresas como a nossa, ela realmente vem com um viés totalmente diferente do que o mercado pratica. Isso para o cliente é muito melhor. eu quero aumentar o bolo. Se a Masa estiver fazendo um trabalho legal, se a gente estiver fazendo um trabalho legal, todo mundo estiver fazendo trabalho, o bolo fica maior, todo mundo ganha. Todo mundo ganha. Então, Então, tem assim, esse o negócio pessoal de da concorrer, Masa, você representa a Masa aqui, mas se Sim. tiver alguém que Sim, eles vêm. quer falar, Vem. a gente quer entender também como eles pensam o investimento. Claro, A gente tem método, né? Cada um tem um método. Cada metodologia. Então, Perfeito. Estão O convidados. pessoal vem sim. Então, tem e as a redes, sessão. né? W Ó, Brasil. então, a W Financial, @ Masinvest, @EdGroup, EdGroup Brasil. EdGroup, na verdade, EdGroup _ BR, né? Porque já tinha um EdGroup lá de outra coisa, nada a ver, né? Instagram. @Banda Meu Rei Oficial, né? E principalmente Para as meninas, @Paco se Fazito. você for, mas aqui, venha com um coração bom. Assim. Eu não ligo para beleza, eu não ligo para nada disso. Eu ligo só. Mas também você estaria se ela- exigindo uma Se ela tem conteúdo, cara, uma menina bacana, porque eu quero amar e ser amada. Paco Fazito. Pessoal, então espero que tenham gostado. Se tiver alguma pergunta, pode chamar tanto o Paco nas redes sociais quanto aqui nos comentários. Encaminhe aí para os seus colegas, compartilhe. Espero que tenham gostado. Vamos junto, um forte abraço e até o próximo vídeo.